A desoneração da folha de pagamento segue, de uma certa maneira, judicializada. Quem acompanha essa trava envolvendo parlamentares, 17 setores da economia e o governo federal é a repórter Marília Ribeiro. Marília, nessa sexta-feira o Senado reforçou o pedido da AGU sobre uma liminar concedida pelo ministro Zanin. Às vésperas da votação, como é que fica essa queda de braço entre os poderes? Boa noite para você, bem-vinda. Oi, Thiago. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, o Congresso reforçou e Cristiano Zanin acatou. Então, está suspenso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspendeu por 60 dias aquela liminar que colocava fim à desoneração da folha de 17 setores da economia e também dos municípios com até 156 mil habitantes. Ele acabou acatando um pedido da Advocacia Geral da União junto com o Congresso Nacional, que reforçou hoje. Agora, essa decisão do ministro Cristiano Zanin segue para plenário virtual para ser analisada pelos outros ministros. Isso deve acontecer no dia 24 de maio. É importante lembrar que ontem o Congresso Nacional e o governo entraram em um acordo sobre a reoneração dos municípios, fechando em 8% ao longo de 2024. Para 2025, a alíquota ainda não foi fechada. E, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, essa discussão será feita de forma política aqui no Congresso Nacional. Quem falou sobre a desoneração da folha e o acordo que foi feito entre o governo e o Congresso Nacional foi o ministro Fernando Haddad. Ele falou que nesses próximos dias serão anunciadas medidas que vão ajudar a esses 17 setores. Vamos ouvir? Isso vai ser anunciado semana que vem, quando a medida que nós apresentamos para o presidente for devidamente processada na Casa Civil. Estamos fazendo análise de impacto nesse momento. Até precisava de uma conversa com o presidente Pacheco para concluir, né, o impacto que essa medida terá, para poder apresentar uma proposta de compensação que compatibilize com o nosso desejo de manter as contas equilibradas. Tiago, só para a gente lembrar sobre o acordo que foi feito para esses 17 setores, ele foi apresentado agora no início de maio aqui no Congresso Nacional e ficou da seguinte forma: em 2024 fica desonerado. A partir de 2025 vai ter um acréscimo de 5% no imposto, seguindo assim esse aumento de 5% até 2028, quando ele finaliza com 20% do imposto. Tiago. E Marília, mudando de assunto mais ainda sobre o ministro da Fazenda, ele falou sobre a troca de comando na Petrobras. Ele já sentiu o cheiro da demissão de Jean Paul Prats, não é isso? Tiago, além da desoneração, o ministro Fernando Haddad falou que ouviu, que sabia dessa demissão, mas por conta da imprensa. E segundo o próprio Fernando Haddad, um presidente da Petrobras, ele é como se fosse um ministro de governo. E para isso, ele precisa estar próximo do presidente da República. Nós temos também essa fala do ministro. Vamos ouvir? Eu sabia da intenção da troca no comando da Petrobras desde que os rumores noticiados por vocês se revelaram, né? O presidente da Petrobras, regra geral, é quase um ministro. É uma pessoa que tem que ter uma relação muito próxima com o presidente da República, a maior companhia do país. Ela é estratégica por várias razões. Então, é natural que possa haver uma troca a depender do julgamento do chefe do executivo. Só para a gente poder explicar para quem está em casa, essa fala do ministro aconteceu hoje lá no Ministério da Fazenda, quando ele foi questionado por jornalistas. E os nossos colegas ainda insistiram sobre essa questão da saída de Jean Paul Prats e Haddad reforçou que os ministros do governo, eles buscam auxiliar o presidente Lula quando são chamados, mas que a decisão de demitir Jean Paul Prats da Petrobras partiu do próprio presidente Lula. Tiago, é com você. É isso, Marília Ribeiro, com as informações do Congresso Nacional. Até mais tarde. Bom, Dora Kramer, queria te perguntar sobre Petrobras. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a desoneração da folha de pagamentos. O bastidor indica que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi deixado totalmente de lado dessa discussão. Mas, claro, como integrante do governo, ele já imaginava que isso poderia acontecer.
Claro, ele devia estar informado, mas naquela famosa reunião da demissão, onde estavam Rui Costa e o Alexandre Silveira, desafetos do Jean Paul Prats, não estava o Haddad, e isso é significativo. Agora, a respeito de o presidente da Petrobras ser quase um ministro, por favor, né? Ministro Haddad, me desculpe, mas a Petrobras é uma empresa de economia mista que tem as suas regras próprias e a sua governança. Ele não é, de forma alguma, um ministro. É demissível? É demissível, mas o conceito não é esse. É porque ali também o ministro Haddad estava numa saia justa, né? Ele aí fez uma declaração para sair um pouco pela tangente, porque todo mundo ficou, claro, toda a trajetória desse caso, ficou muito claro que a posição do ministro Haddad era em defesa da continuidade do Jean Paul Prats. E Vilela, nessa discussão volta o debate sobre privatização da Petrobras e talvez a indicação não ser do presidente da República, né? Mas será que isso muda em algum momento? Pois é, esse ato falho, talvez, colocado pelo ministro em fazer uma equiparação do cargo de presidente da Petrobras com o cargo de ministro, eu vejo que ele é muito emblemático em relação à visão que o governo tem do comando da Petrobras. E se a gente for reparar bem, nos últimos anos, aliás, antes do governo Lula, já havia um certo atrito entre o ex-presidente Bolsonaro com os presidentes da Petrobras, justamente por conta disso, porque talvez a gente ainda tenha uma cultura de achar que a Petrobras ela é um apêndice do Poder Executivo, quando na prática isso tem que ficar muito evidenciado. A Petrobras é uma empresa e que tem que seguir as regras do mundo corporativo.